ordinária da terceira turma do Tribunal Regional do Trabalho, cumprimentando a todos. Gostaria de, em primeiro lugar, em registrar os nossos votos de pesar à desembargadora Maria Cecília, cujo pai faleceu no último dia 4, senhora Guimar Alves Pinto. Nossos votos de profundo pesar para ela e para a família, e que Deus os ampare e conforte nessa hora. E, por outro lado, com a adesão do Ministério Público, dos colegas, perfeito. E, por outro lado, amanhã é aniversário do desembargador César Pereira Machado, e no dia 12, do desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira. Então, os nossos votos de muita saúde, paz, felicidades, com as bênçãos de Deus, com a adesão também do Ministério Público e dos colegas. Então, tá. Algum outro registro, senhores? Coloco em votação a ata da sessão anterior. Alguma ressalva? Aprovada sem ressalvas. Então, passo a palavra à secretária da turma para o pregão, observada a ordem regimental. Sala de sessão, relatora desembargadora Camila, segundo votante, desembargador Bozon, terceiro votante, juiz convocado Danilo. 38 da... Desculpa. Hoje tem sustentação oral à distância, o advogado já está presente. Retificando a sala de sessão, relator, desembargador Bozon, segundo votante, juiz convocado Danilo, terceira votante, desembargadora Camila. Processo do foro de Varginha, número 12 da pauta, RO 10.251, 77/2017. Está presente no foro o doutor Tiago Cunha, pela reclamada recorrida. 12, RO 10.251. Desembargador Bozon. Não, sem pressa. Estou dando provimento parcial ao recurso do reclamante para acrescer a condenação multas normativas e negando provimento ao recurso da segunda reclamada, que é a Universidade Federal de Lavras. Perfeito. Doutor, o senhor nos ouve? Sumiu. O senhor tem a palavra, doutor. Ela começou a falar, sumiu. O senhor não ouviu a proposta de voto? Doutor? Parece que ele está mexendo lá. E aí, agora perdeu o link. Vamos dar uma pulada, depois ver se volta. Né? E vamos para Divinópolis? Você pergunta lá, Cristina. Porque tem outra sustentação oral à distância, tem em Divinópolis também. Vai para Divinópolis, então. Vê se conversa lá. Não, obrigado. Tá. Divinópolis tem condição de fazer conexão? Divinópolis também é seu, Bozon? É o que estava adiado? O 10.505. Não. Também não? Não. Então vamos para a pauta normal. Perfeito. Tá. Então vamos para a pauta normal. Então, voltando. Sala de sessão, relatora desembargadora Camila, segundo votante desembargador Bozon, terceiro votante juiz convocado Danilo. Voltou lá. Doutor, boa tarde. Agora o senhor está nos ouvindo? Boa tarde, excelência. Estou ouvindo perfeitamente. Então eu vou pedir para o relator repetir a proposta de voto, por favor. Ok.
Então, presidente, eu estou negando o provimento ao recurso da universidade e dando provimento parcial ao recurso do reclamante para acrescer à condenação multas normativas. Doutor, o senhor tem a palavra. Boa tarde a todos os presentes, senhores desembargadores, colegas advogados, serventuários e todos os demais ouvintes. No que se refere à questão das multas convencionais, verifica-se que a respeitável sentença de primeiro grau não assiste razão, uma vez que não houve qualquer negativa por parte da primeira reclamada no fornecimento de guias e também não houve o descumprimento de qualquer norma do contrato de trabalho, seja convencional... Doutor, eu estou deferindo o recurso nesse aspecto. Não, mas ele é pela reclamada. Você não está deferindo multa? Mas ele é pela reclamada ou reclamante? Associação. Eu sou pela reclamada, excelência. Reclamada. Desculpa. Pode continuar, doutor. Tá ok. Como eu ia dizendo, excelências, não houve nenhum descumprimento de norma, de preceito do contrato de trabalho, seja legal ou convencional, sendo que não houve negativa de fornecimento de guias. O que houve, excelência, é que em razão da forma em que se deu a extinção da primeira reclamada, que foi por um evento que não era previsto, que foi de uma forma abrupta, em razão de uma ação da segunda reclamada, excelência, não foi possível o pagamento, de fato, de algumas verbas. Porém, não houve negativa de cumprimento, de entrega de guias. Só que a rescisão se deu na modalidade de força maior, em razão dessa situação que envolveu a rescisão do contrato de trabalho. Então, peço vênia para discordar do entendimento do nobre relator, para justificar essa questão, que não houve negativa de entrega de guias, de retificação de CTPS, e em nenhum momento a primeira reclamada se negou a cumprir qualquer cláusula do contrato de trabalho, tendo procedido da forma como procedeu, em razão da forma que se deu a extinção de suas atividades, né? Razão pela qual requer seja negado provimento ao recurso do reclamante no ponto em que se aplicou as multas convencionais. Sem mais, excelências. Obrigado. Desembargador Bozon. Presidente, a tese do ilustre advogado contraria a própria definição de empregador. Empregar no Brasil significa assumir riscos do empreendimento. Então, ela não pode, o empregador não pode, data vênia, invocar um fracasso na assunção desse risco como causa impeditiva do descumprimento de direitos. Então, data vênia, eu mantenho meu voto. Eu também concordo com Vossa Excelência. Juiz convocado também. Resultado que se proclama a unanimidade nos termos do voto do relator. Uma boa tarde, doutor. Boa tarde, obrigado. Até logo. Até logo. Barulheira. A outra, o advogado não apareceu. Vou continuar a pauta. Perfeito. Sala de sessão, relatora desembargadora Camila. Processo 38 da pauta, RO 10.759, 10/2016. Há dois advogados presentes, Dr. Vitor Luiz Andrade, pela reclamada recorrente, e Dr. Fernando Antônio Vasconcelos, pelo reclamante recorrido. 38 da pauta, RO 10.759. Boa tarde, doutores. Boa tarde. Vou ler minha proposta de voto. Conheço do recurso ordinário interposto pela reclamada Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira. No mérito, rejeito a preliminar de negativa de prestação judicial e dou provimento parcial ao apelo para afastar a condenação da reclamada ao pagamento de honorários advocatícios à razão de 5% do valor líquido da condenação e para excluir a indenização adicional prevista no artigo 9º da Lei 6708/79. Mantenho inalterado o valor da condenação porque é compatível. Essa é a minha proposta de voto. Quem fala pelo recorrente?
Eu falo pelo recorrente, Excelência. O senhor tem a palavra, doutor. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, relatora dessa colenda turma, eu peço que seja elastecido o voto de Vossa Excelência, porque, nesse caso aqui, o juiz de primeiro grau, afastando a alegação da contestação de que o reclamante exercia cargos de confiança, condenou o reclamado a pagar ao autor horas extras excedente à 8ª diária ou à 44ª semanal. No entanto, com a devida vênia, entende a reclamada que restou robustamente demonstrado que o reclamante exercia cargos de confiança, não fazendo jus ao percebimento de horas extras. Desde 1994, o reclamante laborava no cargo de gerente de custos e orçamentos, função de extrema relevância para a empresa, como, aliás, o próprio reclamante reconhece e faz questão de afirmar na inicial, as folhas 6 dos autos, que eu peço vênia para ler, que ele diz: o setor de custos e orçamentos, do qual o reclamante era membro, elaborava, e era o reclamante quem o fazia, o relatório mais esperado pelo Conselho de Administração. Tratava-se do acompanhamento orçamentário, no qual havia demonstração das diferenças entre o realizado e o orçado, sendo um relatório de grande importância para a empresa, pois, como dito, consolidava os custos e previa resultados. Pois bem, confessa ainda o reclamante que todos os empregados do setor eram a ele subordinados. Na ata de audiência de instrução, sob DC2F943D, o reclamante afirma que o autor era o gerente de orçamentos e custos, coordenando este setor com inicialmente 4 subordinados e, ao final, 2 subordinados. O reclamante possuía procuração a ele outorgada em nome da reclamada e assinava cheques em nome da reclamada, inclusive de outras empresas do grupo. A Companhia de Tecidos e Fiação Santo Antônio é uma das maiores empresas da indústria têxtil do Brasil, uma empresa com 4.000 funcionários, com 150 anos de tradição, uma empresa imensa de capital aberto. O reclamante, além de ter procurações e assinar cheques em nome da Santo Antônio, ele também tinha procurações em nome da Companhia de Fiação e Tecidos Cedro Norte, que faz parte do mesmo grupo, da Associação Beneficente dos Empregados da Cedro e Cachoeira, da Companhia de Fiação Santo Antônio e da Cedro Gestão e Ativos, conforme comprova documentos que foram juntados aos autos. O reclamante assinava a requisição de pessoal para contratação de mão de obra, movimentação interna de pessoal, autorização para movimentação financeira, autorizando o aumento salarial dos seus subordinados e aprovando a programação de férias, inclusive as próprias férias. O reclamante estava subordinado unicamente à alta direção de uma companhia, como eu disse, de capital aberto, conforme ele próprio afirma, ao chefe de divisão, ao diretor administrativo e ao presidente da companhia, o que demonstra que, de fato, possuía poder de mando e de gestão, uma vez que, inverossímil, subordinasse apenas a tais altos mandatários da empresa e não ter poderes gerenciais. Importante ressaltar também que, para se caracterizar o cargo de gestão, não é obrigatória a inexistência de subordinação total, mas um menor grau de subordinação e maior grau de autonomia, que era o caso do reclamante, que confessa que estava subordinado apenas, e aqui as aspas são propositais, ao diretor administrativo e ao presidente da reclamada, não havendo em seu setor nenhum superior hierárquico ao reclamante. E o fato de ser submetido a alguma forma de subordinação, entende o reclamado que também não configura o exercício do cargo de confiança. Ora, excelências, não se pode esperar que o empregado detenha todos os poderes de administração dentro da empresa sem estar sujeito a nenhum tipo de controle e fiscalização, apenas e tão somente por exercer um cargo de extrema fidúcia. E não se pode confundir, data vênia, a subordinação hierárquica com a subordinação jurídica, sendo que até o diretor-presidente da empresa é subordinado ao Conselho de Administração e o presidente do Conselho de Administração responde aos acionistas da companhia.
E um dos fatores mais importantes que comprova a importância do cargo do exercido pelo reclamante é o salário que ele recebia. R$ 10.938, num país de salário mínimo de menos de R$ 1.000. Esse salário de R$ 10.938 era 300% superior aos subordinados do reclamante, que recebiam entre R$ 2.170 e R$ 2.350. Então, concluindo, Excelência, para não tomar mais o tempo de Vossas Excelências, o exercício de cargo de confiança, entende a reclamado, foi robustamente provado. O reclamante era a autoridade máxima do setor de custos e orçamentos, um dos mais importantes da empresa. Todos os empregados do setor eram a ele subordinados. Podia aprovar transferências, aumentos salariais e férias de seus subordinados, inclusive as próprias férias. Recebia remuneração diferenciada e possuía procurações que lhe otorgavam poderes para emitir e endossar cheques, fazer retiradas, fazer pagamentos por meio de cartas, solicitar extratos de contas, receber talões, assinar correspondência, prestar declarações, aprovar, juntar e receber papéis, avios, certificados e documentos, e assinava cheques em nome do reclamado. Por todo exposto, Excelência, espera seja provido seu recurso também quanto à demonstração do cargo de confiança e seja expurgado da condenação às horas extras. Justiça. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Excelências. O senhor Boa tarde. tem a palavra. Obrigado. Nesse caso, Excelências, o reclamante pede vênia do outro colega que nos precedeu aqui da tribuna, só para lembrar, no que concerne a configuração, a pretensa configuração do cargo de alta confiança, aquele previsto excepcionalmente no artigo 62 da CLT, que as atividades dele sempre foram meramente técnicas. Trata-se de um administrador de empresa que se ocupava fundamentalmente de elaborar esses relatórios de custos, elaborar o orçamento anual da empresa. E, para fazer essa atividade, de fato, o reclamante coordenava uma pequena equipe de 2, 3 ou 4 pessoas. Essa equipe nunca chegou a ser composta por mais de 3 ou 4 pessoas. E se tratava de uma mera coordenação. A bem dizer, só o nome do cargo mesmo do reclamante é que trazia o termo gerência. Mas, na verdade, o reclamante nunca participou de nenhuma decisão que pudesse influir nos rumos do negócio, nos rumos do empreendimento. Como o doutor Vitor bem assinalou, na verdade, trata-se de uma grande empresa com uma estrutura de pessoal complexa e o reclamante, também em razão disso, nunca tomou nenhuma dessas decisões, como designação de férias, como emissão de cheques, sozinho. Ele fazia isso por delegação do diretor, do superintendente da área, e essas pessoas delegavam a ele parcialmente esses poderes, é claro, para se livrarem de tarefas burocráticas rotineiras, mas sempre o faziam limitando a atuação dele à emissão de documentos assinados conjuntamente com mais algum preposto, com mais algum responsável pela empresa. Então, em razão disso, Excelência, resumidamente, não há a menor dúvida de que aqui, quando muito, nós teríamos um cargo do que se poderia chamar de gerência intermediária, o equivalente a um simples gerente bancário, um gerente de contas bancário, não um gerente geral de agência, porque ele não tinha ascendência, não tinha domínio sequer sobre os destinos de um mero estabelecimento que fosse. Na verdade, ele não tinha domínio nenhum sobre os rumos do negócio. E isso é que, ao ver do reclamante, é que define aqueles cargos de altíssima confiança em que o empregado atua fazendo as vezes do próprio empregador. E ele, muito longe, sempre esteve disso, tendo sempre necessidade de se reportar ao diretor e de praticar atos de mera representação. Ele tinha, sim, por exemplo, procurações, mas são procurações comuns, são verdadeiras cartas de preposição para que ele pudesse, por exemplo, se apresentar diante de repartições públicas da Receita Federal, já que ele cuida de orçamento, de gestão de finanças, questões financeiras, ele naturalmente se apresentava perante esses órgãos para resolver questões burocráticas rotineiras. Então, por todas essas razões, é que o reclamante entende que o voto da eminente relatora há de ser acompanhado pelos conspícuos membros dessa egrégia turma. Muito obrigado. Eu estou mantendo a decisão de primeira instância, porque também estou, pela prova oral produzida e pela prova documental,
para mim, restou claro que o reclamante não detinha a necessária e completa fidúcia inerente aos cargos de confiança, sendo seu trabalho submetido a superior hierárquico, não podendo admitir e demitir empregados, tampouco contrair obrigações em nome da empresa e nem ostentando também poderes de representação. Por isso, minha proposta de voto. Desembargador Bozon. De acordo. Juiz convocado Danilo. Resultado que se proclama unanimidade, nós temos o voto da relatora. Uma boa tarde, doutores. Obrigado. Processo com preferência regimental, advogado fora da região metropolitana de Belo Horizonte, número 79 da pauta, RO 11-753-53-2017. Está presente doutor Jaime Ribeiro Júnior pelas reclamadas recorridas. 79, RO 11-753-53. Boa tarde, doutor. Boa tarde, excelência. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é um prazer muito grande para mim estar recebendo o senhor aqui, porque foi meu aluno na Faculdade de Direito lá de Pouso Alegre. Então, o prazer enorme tê-lo aqui. Doutora, pois não. Antes de até da leitura do voto, eu queria levantar uma questão de ordem. Até eu fiz um peticionamento dia 26 de abril, que, em que pese ter sido julgado improcedente essa ação em primeira instância, nós não fomos intimados, os reclamados não houve nenhuma intimação no processo. A gente descobriu por sorte, né, que a gente tinha outro processo aqui em Belo Horizonte e conseguimos, aleatoriamente, conseguimos identificar esse processo. Não temos nenhuma intimação e eu arguí a nulidade por ausência de intimação. Eu gostaria que fosse apreciado o pedido feito nos autos. Na verdade, doutor, como o juiz de primeira instância indeferiu a petição inicial, por ser um autor carecedor de interesse processual, não era exigido que os senhores realmente fossem intimados. Sim. Mas, como ele entrou com um recurso ordinário, sim, a ideia do recurso, vocês a reclamada deveriam ter sido intimados. Consta no sistema que saiu notificação. Saiu no dia 29 de janeiro, dando ciência dia 31/1. Mas, como não existe sede, sim, eu não tenho a prova de que, efetivamente, as reclamadas foram intimadas. Nós temos mais de 120 processos, doutora. Nenhum tivemos esse problema. Nenhum. Aí eu entrei em contato com o setor da empresa para ver se a situação realmente não chegou. Não tem notícia de nenhuma intimação. É mais de uma empresa, né? Sim. São 5, é um grupo. Não, está Correios. Não tinha advogado. Está Correios aqui, ó. A ciência foi no dia 26. Correios. 26 de abril. Todos? Correios. Sim. Não, então, justamente por isso nós vamos acolher a alegação de Vossa Excelência. Sim. Então, nós vamos converter o julgamento em diligência? Pois não. O advogado já tem procuração nos autos. Agora tem. Agora sim. Então, eu sugiro que As intimações sejam... a diretora da turma certifique que ele está intimado agora para contrarrazoar o recurso. Inclusive, é pedido na minha manifestação dessa forma. E aí, correndo o prazo de 8 dias. Contra-razões. Sim. Certo? Sim. Aí, depois, a manifestação das reclamadas nas contra-razões, o processo volta concluído para julgamento. Sim. Para essa relatora. Ok. Perfeito? Então, nós vamos... Na realidade, você vai fazer só uma certidão. E nós vamos converter o julgamento em diligência, deferindo as reclamadas o prazo de 8 dias para contrarrazoarem o recurso interposto. Perfeito, doutor? Obrigado, doutora. Então, tá bom. Boa viagem de volta para o Obrigado. nosso querido sul de Minas. Obrigado. Uma boa tarde. Tchau. Deus acompanhe. (48) da pauta, RO 10.935-73/2016. Há 2 advogados presentes, doutor José Vitor Diniz, pela reclamada, e doutora Lisa Marcachini, pelo reclamante. Me parece que vai só assistir. Não sei se... 48 da pauta, RO 10.935. Doutores, boa tarde. Eu vou pedir para retirar esse processo de pauta, para melhor análise. Tá certo? Vai ser reincluído e Vossa Excelência serão intimados quando da inclusão do processo novamente em pauta. Perfeito? Obrigada. Número 32, RO 10.679-55/2016.
Inscrito, doutor Humberto Marcial Fonseca. Ausente. Alguma divergência, senhores? Qual que é o número dele? 10.679/55. Aqui não consta nenhuma divergência, Vossa Excelência. Então, resultado que se proclama a unanimidade nos termos do voto da relatora. 33, RO 10, 692, 16/2017. Advogado ausente. 33, RO 10, 692, 16. Recuso. Também não consta. Resultado que se proclama a unanimidade nos termos do voto da relatora. 53, RO 11, 1025, 93, 2017. Inscrita a doutora Andréia Silva. Ausente. Qual que é o número? 11.025/93. Recuso. Recuso. Resultado que se proclama a unanimidade nos termos do voto da relatora. 68, RO 11.516, 51, 2017. Presente, doutor Lucas Murta, pelo reclamante recorrente. 68, RO 11.516, 51. Eu vou acolher a divergência de Vossa Excelência, só para complementar, que também estou rejeitando por inexistir prejuízo. Tá? Tem advogado presente? Está presente, doutor Lucas. Doutor Lucas, boa tarde. Boa tarde. 11.516, isso. Boa tarde, doutor. Conheço os recursos ordinários interpostos pelas partes. Deixe de conhecer o pedido apresentado em contra-razões pelos réus por inadequação da via eleita. Rejeito o preliminar de cerceamento de defesa suscitado pela autora. No mérito, nego provimento ao apelo da autora e dou o provimento parcial ao recurso dos reclamados para afastar da condenação os honorários advocatícios arbitrados na reconvenção, mantidos inalterados os valores atribuídos à condenação por compatíveis. Doutor, já tem a palavra. Boa tarde. No que tange a questão do salário e da juntada de documentos dos reclamados, eu queria salientar aqui que os documentos juntados pelo banco, né, foram documentos apócrifos e foram juntados após a propositura da ação, né, e com relação ao que foi determinado em referência às comissões que foram determinadas em sentença, a reclamante requer que sejam desconsiderados os documentos juntados pelo reclamado, né, em face dos documentos serem unilaterais, né, e a gente tem um entendimento jurisprudencial consolidado, né, que não permite que esses documentos apócrifos e unilaterais sejam base para a determinação de fundamentação para a sentença de primeiro grau. Apenas isso? Isso. Tá, doutor. Na realidade, a prova oral e a prova documental foi toda analisada e eu, nesse aspecto, estou mantendo essa decisão de primeira instância. Desembargador Bozon. De acordo. Juiz convocado Danilo. De acordo. Resultado que se proclama a unanimidade nos termos do voto do relator, da relatora. Boa tarde, doutor. Muito obrigado, boa tarde. Número 9, RO 10.007, 23, 2017. Inscrita a doutora Ana Carolina Nader. Ausente. De acordo. Não tem De divergência. acordo. Resultado que se proclama a unanimidade nos termos do voto da relatora. 64, RO 11, 339, 59, 2016. Presente, doutor Rodrigo Duarte, pela reclamada recorrida. 64, RO 11, 339, 59. Doutor, uma boa tarde. Boa tarde. Concedo os benefícios da justiça gratuita à testemunha Betânia de Jesus Alves, recorrente, e conheço dos recursos ordinários interpostos por ela e pelo autor. No mérito, provejo o recurso da testemunha para excluir da condenação a multa por litigância de má-fé, no importe de 1% do valor corrigido da causa. Dou provimento em parte ao recurso do autor para determinar que seja considerada a meta de R$ 60 mil para o período de 16/9/2015 a 15/10/2015. Mantidos os valores arbitrados à condenação e às custas. O senhor tem a palavra, doutor. Primeiramente, uma boa tarde a todos. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, pessoa na qual cumprimento os demais desembargadores aqui presentes, serventuários e colegas. Eu vou pedir vênia da relatora apenas para discordar no que diz respeito às diferenças de comissões. Pois bem,
O reclamante, quando a sua exordial, deixou bem claro que a média de comissões... Mas eu deferi, doutor. Não, eu estou pela reclamada. Ah, desculpa. Tá. Desculpa, doutor, desculpa. Não tem problema. Pode continuar, desculpa interromper. Tá, ok. Deixou bem claro que a média de comissões dele variava de 60 a 80, em cima das metas de 60 a 80 mil reais por mês, conforme confessado pelo mesmo em sua exordial. O que acontece? O juízo Primevo, quando ele determinou que nesse período de 16 de 9 de 2015 a 15 de 10 de 2015 a meta seria de 80 mil reais, ele levou em consideração que no referente período estaria incluso o Dia das Crianças, o que faria com que as vendas nas dependências da reclamada fossem majoradas, razão pela qual, no referido mês, ele adotou como meta os 80 mil reais, não havendo que se falar, então, na meta de 60 mil reais no referente período. É só essa observação que tem reclamado a fazer, quanto respeitosamente, quanto ao voto proferido pela relatora. É só. Gente, eu vou pedir vista. Pois não. Retirado. Sessão. Não, adiado. É. O embargador Bozon pediu vista, adiado para a próxima sessão. Tudo bom? Então, doutor, o senhor já fica ciente que na próxima sessão o senhor não já sustentou, então está incluído na próxima sessão, com vista para o desembargador Bozon. Tá, ok. Uma boa tarde, doutor. Uma boa tarde a todos. Sala de sessão, relator desembargador Bozon, segundo votante, juiz convocado Danilo, terceira votante, desembargadora Camila. Número 30, RO 11.337-57-2016. Está presente doutora Maria Luísa Sá, pela reclamada recorrente. RO 11.337, número 30 da pauta. Só um minuto, presidente. Pois não. Estou negando provimento ao recurso do reclamante e dando provimento parcial ao da reclamada para excluir da condenação, cujo valor arbitrado mantém, ainda compatível, multa normativa, aviso prévio e multa de 40% sobre o FGTS, bem como obrigação de entrega de guias PRCT no código R2, chave de conectividade e guias CD-SD. Baixa contratual agora com data de 16 de agosto de 2017. Voto, presidente. Doutora, boa tarde. A senhora tem a palavra. Boa tarde. Excelentíssimos senhores embargadores, boa tarde a todos. Senhor relator, só uma dúvida. Então, o senhor reverteu a rescisão direta? Eu considerei que o reclamante é um demissionário. Ótimo. Nesse caso, excelências, eu não vou me alongar em relação à prorrogação da hora noturna, em razão da IUJ recentemente decidida por esse tribunal, nem aos feriados em dobro, que é matéria já passada nesse tribunal, nós já entendemos o entendimento do tribunal. Eu gostaria só de destacar com relação à questão do vale-sexta, que foi deferido na sentença de primeiro grau, e que nós entendemos que não seria devido, tendo em vista que os contra-cheques eles demonstram que havia um desconto mensal e que esse valor ele era repassado junto com o vale-refeição. Então, nós entendemos que não é devida essa prestação requerida pelo reclamante. Muito obrigada. Doutor? O que a sustentação sugere, presidente, é um pagamento complessivo, né? Quer dizer, o vale alimentação embutiria o vale cesta. E a nossa legislação não permite. Talvez a legislação esteja errada, mas, como eu já disse várias vezes aqui, eu não julgo a lei, eu julgo segundo a lei. Então, eu mantenho o meu voto. Eu também acompanho, Vossa Excelência. Então, o resultado que se proclama a unanimidade nos termos do voto do relator. Muito obrigada, boa tarde, doutor.
Número 28, RO 11.242, 18 de 2017. Está presente o Dr. Sávio Mares, pelo reclamante recorrente. 28, RO 11.242. Vereador Bozon. Eu dou provimento parcial ao recurso do reclamante para afastar a limitação dos valores de condenação ao montante atribuído na petição inicial a cada pedido, ou à causa como um todo, e para determinar a atualização monetária dos créditos pelo IPCA-E a partir de 25 de março de 2015. E estou negando o provimento ao recurso do reclamado. Mantém o valor atribuído à condenação porque ainda é compatível. É o voto, presidente. O senhor fala por quem, doutor? Excelência, eu falo pela reclamante recorrente. Eu gostaria só de pontuar, se possível for. Pois não, o senhor tem a palavra. Se possível, da tribuna, doutor Bozon, se o senhor me permite. Pois não. Quanto aos demais tópicos, diferente de bonificação, a comissão e a verba de representação e o aumento salarial, então, está tendo por prejudicado, o senhor mantém a sentença de origem, não é isso? Não estou dando por prejudicado, eu estou negando provimento. Ok, mesmo. o senhor está negando provimento. Eu gostaria de sustentar nesses tópicos, Pois se não, o senhor me permite. à vontade, doutor, claro. Excelentíssimos senhores desembargadores, ilustríssimo membro desse parquê, gostaria de pedir vênia quanto ao entendimento do doutor relator. Uma vez, excelência, que no que diz respeito à diferença de bonificação do período, fato é que a própria sentença ela reconhece efetivamente o direito, só que ela entende que, nesse caso, houve o pedido tão somente de um pequeno período, mas a inicial é bastante clara, a postular por todo o contrato de trabalho, com exceção aí do ano de 2017, que é postulado no percentual de 8/12, né? E no que diz respeito ao ano de 2015, que foi postulado de maneira integral, porque nada recebeu o autor a esse título. Senhores, no que diz respeito à comissão, excelências, também gostaria de divergir do entendimento do nobre relator, uma vez que foi comprovada que havia venda de papéis na agência em que laborava o reclamante recorrente, porque nessa agência do banco, efetivamente, não havia aquela figura do gerentinho típico desse banco recorrido. Então, havia e houve comprovação de que, efetivamente, havia venda de papéis por parte do reclamante, pelo que se postula aí o pagamento das comissões do período. Já no que diz respeito à verba de representação, excelências, diferentemente do entendimento adotado na origem, não há de se falar em equiparação salarial, mas pede-se o pagamento da parcela em decorrência do princípio da isonomia. Isso porque o próprio preposto, no seu depoimento pessoal, ele confessa que o reclamante fazia a representação da instituição bancária perante terceiros. E, inclusive, a própria defesa banqueira é no sentido de que o reclamante se fazia como gerente geral. E essa parcela é típica do empregado gerente geral de agência. Todos os empregados gerentes gerais da agência do banco percebem essa parcela, verba de representação. No que diz respeito ao aumento salarial, novamente valendo-se da própria defesa do banco, a própria defesa do banco informa que o reclamante recorrente ele foi gerente geral. Mas não houve, quando da transmudação de gerente de relacionamento para a figura do gerente geral, a determinação legal do pagamento de mínimo de 40% sobre o cargo de origem. Então, pedimos também aí a alteração do julgado de origem nesse sentido. No que diz respeito à limitação, Vossa Excelência, eu gostaria de pedir que fosse seguido o entendimento do relator, uma vez que o processo foi distribuído antes mesmo da Lei 13.467 de 2017, em razão do princípio da não surpresa e também em razão, principalmente, da TJP, da Tese Jurídica Prevalecente número 16, desse próprio regional, que informa que nem mesmo no rito sumaríssimo deve se ater ao valor da causa, que dirá em rito ordinário como a presente causa se apresenta. Vereador Bozon. No que tange a bonificação, eu, data vênia, tive a mesma interpretação restritiva da sentença. No que tange a comissões, a reclamante admitiu que foi ajustado o pagamento dela apenas sobre alguns papéis. Então, o banco não tinha que prometer comissões sobre outros papéis. Como não prometeu, ela não tem direito a essas comissões. No que toca à verba de representação ou aumento salarial,
Eu não reconheço um direito à isonomia fora da equiparação salarial. Né? Quer dizer, o direito à isonomia no direito do trabalho está regulamentado pelo artigo 461 da CLT, que foi recepcionado. Então, em outras palavras, o que eu estou dizendo é o seguinte: talvez a reclamante tenha sido vítima de uma... O reclamante, perdão, tenha sido vítima de uma injustiça. Mas, como advertiu o grande ministro Hahnemann Guimarães, juiz não existe para fazer justiça, o juiz existe para aplicar a lei. Não há direito a essa verba representação e não há direito a aumento salarial decorrente de promoção. Então, eu mantenho meu voto. Então, estou acompanhando. Juiz convocado, Danilo. De acordo. Resultado que se proclama à unanimidade. Nós temos o voto do relator. Excelência, muito obrigado. Uma boa tarde. Uma boa tarde. Nessa sala terminaram. Agora tem o adiado, que... Pois não. O advogado não apareceu, não é isso? Não, não apareceu. Está na ordem. Então, é só para a gente julgar. É o da... Está na ordem. Aqui. É o processo... 10505? 10505, 48, 2017. Tá. Eu não registro. Tem divergência, Ju? De acordo. Eu também de acordo. Resultado que se proclama à unanimidade. Nós temos o voto do relator. Na sala de sessão, relator, juiz convocado Danilo. Segunda votante, desembargadora Camila. Terceiro votante, desembargador Bozon. Número 4 da pauta. Então, passa para outro. Número 30 da pauta, RO 11.187, 53, 2017. Advogado ausente, doutor Humberto. 30 da pauta, RO 11.187. Sim. Tem uma divergência do desembargador Bozon. Esse negócio, o juiz deu tantos % de honorários, eu nunca mexo com isso. Eu costumo ficar vencido, mas mantenho a minha coerência. Eu vou acompanhar o relator. Então, resultado... A minha divergência você anotou aí, né, Cristina? É só no aqui, tocante está aqui. O percentual dos honorários. Resultado que se proclama por maioria vencido o desembargador Bozon no tocante aos honorários. Ao percentual só também. R$ 37, RO 11.611, 88, 2013. Inscrita, doutora Leila 7, ausente. 37, RO 11.611. Esse aqui eu vou pedir vênia ao relator, mas vou acompanhar a divergência levantada pelo desembargador Bozon. Eu só queria entender, porque, na verdade, eu até li hoje cedo e eu... É porque eu não acolho essa contradita na verdade, eu não mexo com isso. Para mim, tanto faz ouvir a pessoa como testemunha ou informante. Como o juiz se convenceu das horas intervalares, eu mantenho. Quanto à indenização por dano moral, até te dei razão, porque a única testemunha que fala, ela está diretamente interessada nesse assunto do dano moral. Até o suposto assediador teria sido o mesmo da testemunha. Né? Então, aí tudo bem, eu estou com você. Né? Agora, quanto a horas intervalares, eu não mexo. Eu até estou lendo um artigo interessantíssimo do Mastúrio Viana sobre esse negócio de cuidado que a gente deve ter em não mudar a decisão de primeira instância quanto à avaliação de prova oral. Porque o próprio juiz ele não consegue transmitir por que ele acreditou mais em uma testemunha do que em outra. Né? Mas ele sente e não sabe exprimir aquilo em palavras. Então, por isso é que eu não mexo. Você entendeu, Danilo? Entendi. 11.611 e 88, né? Isso. É só nesse aspecto, então. É só retirar o item A.
Da conclusão. E o B vira A. Vira nada. Vira nada. Vira nada. Aí você fica vencido e não convencido? Não convencido. Porque, na verdade, o cartão de ponto possui a marcação, né? Uma testemunha só e uma contra a outra. É. Bom, então, resultado que se proclama por maioria vencido o relator em parte. Agora só ficou faltando do Dr. Paulo. Tem um aqui do doutor Bozon que foi retirado de pauta, né? Sim, foi retirado de pauta. O do Dr. Danilo foi retirado de pauta. O 26, RO Ela já 10, passa. Dois é desse que eu tô suspeito. Um no meu. Vai ter que adiar. Os dois vai ter. Vai ter que adiar. Da sua pauta, Isso, vai ter que adiar porque não tem outra pessoa para julgar. Eu não sei se eu... Embargos, né? Os embargos. Isso que só tem 2 EDs meus rejeitando os embargos. Então, não precisa se preocupar com isso, né? Tá. Então, esse outro vai esperar. O advogado está fora, né? Tá. Vamos para os seus. Vamos. Fora. Vamos. Sala de sessão, relatora desembargadora Camila. Primeiro é no 10.072.87. Eu vou acolher a divergência, não fico vencida. Mas não deu tempo de refazer. 10.072.87. O que era, hein? De descontar valores pagos no município, né? Estava no recibo salarial. Não foram deduzidas as horas extras, domingos, feriados já quitados. Então, é para... Isso aí eu acho que pode ser feito na execução, né? Então, até de ofício. É enriquecimento ilícito, que eu coloquei logo abaixo. Então, nesse caso, vai mudar. Né? Não. É provimento parcial. Embora isso tenha melhorado provimento parcial muito, para Procuradoria de Município adora deferir a dedução quinta coluna, né? Não, eles ficam rodando, depois eles viram... Das horas extras e dos domingos e feriados. É igual já o negócio quitados. da Caixa. Você já entendeu aqueles negócios da Caixa? Eles inventam uns trem para depois dar demanda. No Brasil também. Não, depois é só isso. Que depois eu consto que é por enriquecimento ilícito. Então, eu vou acolher e faço adequação. É para admitir a dedução. Exatamente. Então, fica procedente em parte, porque estava unânime. Eu estava negando o provimento, agora estou dando provimento parcial. Ok, obrigada. Pois não. Pois não. Sala de Vossa Excelência. 15. Pedido para assistir, processo número 15 da pauta, RO 10.202.82/2017. Deixo de conhecer os recursos empresariais quanto à não aplicação do IPCA-E por ausência de interesse de agir. No mais, conheço os recursos ordinários interpostos por Mazini e Carrefour. Rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa. No mérito, nego provimento aos apelos. Não consta divergência aqui. Não tem. Resultado que se proclama a unanimidade nos termos do voto da relatora. A próxima é essa 10.260. Isso. Camila, veja bem. Aqui o juiz deu inépcia porque ele não pediu o reconhecimento da relação de emprego. Mas ele lança uma série de pedidos cujo provimento depende do reconhecimento da relação de emprego. Não é possível, gente. Esse povo fala que é contra a extinção da justiça do trabalho, mas quer extinguir, no fundo. Porque se a gente virar a justiça comum, para que a gente vai existir? Eu vou colher. Então, eu vou retirar de pauta. Tá. Tem que refazer. Esse voto tem que refazer. Ele pede entrega de guias, depois eu olhei o processo, ele pede entrega de guias, ele realmente esqueceu da anotação da carteira. Mas na minha época ninguém fazia isso. Não precisa verdade. pedir. Não. Então, retirar de pauta, vou refazer. E você também, Data Vênia, você tem com aquelas resoluções da Singespa, tudo uns formalismos bocós.
Ele fala no microfone aberto isso. Não, mas eu sei disso. Tem coisas ali, mas era uma forma de solucionar um impasse que nós tínhamos de ficar um tumulto. Pelo menos o tribunal ia saber o que a gente estava fazendo e falar, não pode fazer. Aí todo mundo voltava. Mas ajudou muito os advogados. Então, os advogados começaram a fazer muita... Sabiam o que ia acontecer. Próximo é o 10.712. Tem um antes que é o 10.495, que tem duas opções, Vossa Excelência... a primeira. Então, se eu não lancei é porque eu estou com a primeira. Ok. Não, Vossa Excelência não lançou, mas só para confirmar. Perfeito. Isso aqui foi uma beleza. Já colhi da sua divergência, muito obrigada. E voto adaptado. Ficou? Então, porque eu li na hora, quando eu li correndo, eu li verbos salariais, mas é verbas... Estava escrito natureza trabalhista, não é? Verbas de natureza salarial. Saldo de salário, 13º, férias, mais um terço, horas extras, adicional noturno, fundo de garantia, mais 40%, adicional de salubridade. Aí eu discriminei. Tá, mas ele era horista? Por que saldo de salário está refletindo no... Diferenças salariais, né? Diferenças salariais no repouso. Final, pagamento de horas extras. É a letra A? Não é. Letra? É a letra... Deixa eu ver aqui, estava olhando no voto e não na... É a letra... Cadê? Letra C. O pagamento de diferença dos reflexos das verbas. De natureza salarial. Mas se ele for mensalista, o 13º salário e as férias já embutem o repouso. O saldo de salário também. Agora, se ele for horista, não. A gente tem que tomar cuidado aqui. É horista. Não. É melhor tirar, não? Melhor. Vou retirar. Anota aí para... horista ou mensalista? Melhor, vamos analisar com mais calma. Ok? Beleza. 10.733. Vossa Excelência já se colocou como vencido. Então anota aí, Cristiano. Vai voltar? Vai. Isso. Processo com sustentação oral. Sala de sessão, relator, juiz convocado, Danilo. Processo número 4, RO 10.049-83-2016. Presente, Dr. Paulo de Tarso Bueno, pela reclamada recorrente. 4, RO 10.049-83. Doutor, uma boa tarde. Boa tarde. Bem, o processo é do... Doutor Danilo. Doutor Danilo, o senhor tem a palavra. Não, o Danilo tem que... Vai ler? A conclusão do voto. Isso. Presidente, eu conheço os recursos interpostos, acolho a preliminar contradita de testemunha arguida pela reclamada, reputando o depoimento de Paulo Roberto Viana Martins mera informação. No mérito, dou provimento parcial ao apelo da ré para: a. excluir da condenação o pagamento de adicional de insalubridade decorrente da vibração em grau médio da admissão até 3/8/2014 e reflexos. Eu estou invertendo o ônus da sucumbência nesse caso e colocando os honorários periciais a cargo da União Federal nos termos da Resolução 66 de 2010. Doutor, o senhor tem a palavra. Não, tem mais. O voto é longo. A conclusão. B. Excluir da condenação a condenação ao pagamento de diferenças de horas extras registradas, conforme se apurar em liquidação, observados os adicionais previstos na cláusula 9ª da CCT de 2013-2014, 2014-2016, com reflexos e os reflexos respectivos. Limitar a condenação referente à hora extra por supressão do intervalo intrajornada no período de 17/6/2012 até 16/4/2015,
sendo devido 1 hora por dia efetivamente trabalhado, exceto nos dias em que houve dupla pegada com a concessão de 2 horas de intervalo, mantidos os demais parâmetros e reflexos fixados na origem. Determinar que, quando da liquidação das contribuições previdenciárias, a parte de desoneração fiscal, a questão será resolvida pelo juiz da execução. Eu estou negando provimento ao apelo do autor. Estou reduzindo o valor da condenação para R$ 20.000, com custa de R$ 400 pela ré. É a proposta. Qual que é o número? É o 10.049. Pois não. Excelência, nesse caso eu guardaria se tivesse divergência. Obrigado. Pois não. Desembargador Bozon, tem alguma divergência? Tem, presidente, eu tenho que ver qual. Tá. É no intervalo. É a mesma coisa, presidente, daquele outro caso. O relator está deferindo uma contradita de uma testemunha e, consequentemente, retirando da condenação horas intervalares. Uhum. Eu mantenho as horas intervalares. Esse eu acredito que seja um pouco diferente, por isso que eu não entendi. Porque aqui são 3 tipos de... Ele tem que sustentar, né? Não adianta. Nós vamos ficar debatendo, o doutor Paulo tem que sustentar. Certo. Então, doutor, só quantas horas intervalares, só horas doutor? intervalares. E quanto à validade do depoimento, né? A questão toda, né? Porque parece que o juiz Danilo fala que não é só a questão da validade do depoimento. Né? Então, doutor, não, você tem a palavra. Eu aguardaria de toda forma. Só para deixar claro, o voto. O reclamante, ele está querendo 1 hora extra por todo o contrato de trabalho. E a reclamada estava se pautando nas convenções coletivas, dizendo que era permitido o intervalo. E o que eu fiz? Antes de 2012, conforme a legislação, a jurisprudência na época, era permitido o fracionamento e a redução pelo TST com base na OJ 342. Eu apliquei a OJ 342. Depois de 2012, já não era, em virtude da legislação da Lei 12.619, não era permitida a redução, só o fracionamento. E eu fui e adequei a lei. É permitido apenas o fracionamento. Por isso que as horas extras ficaram limitadas de 2012 a 2015, nesse período que não era permitida a redução. Só isso. Eu retiro a contradita, presidente. A divergência, perdão. Então, tá. Então, resultado que se proclama unanimidade, nós temos voto do relator. Ok. Obrigado. Uma boa tarde. Nesse caso, obrigado pela deferência de ter... Imagina, é absurdo, doutor. Irmão de desembargador pode aparecer. Que é isso? Obrigado, gente. Até logo, doutor. Boa tarde. Agora volta. Doutora Camila. Vamos lá.